Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Já que estamos em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, o verso 13 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, verso 13, capítulo 24, o verso 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus, 24 e 13 de Lucas. E eis que no meio do dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, ele disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes responderam: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, isso já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pode tomar assento, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos a alegria de poder estar aqui na igreja onde o pastor Jair pastoreia, um amigo nosso, um homem de Deus. Sabemos do seu testemunho, da capacidade que Deus tem dado a ele de dirigir essa igreja. Gostamos muito dele, temos uma amizade construída há poucos tempos, mas agradecemos a ele a confiança e o privilégio dado por Deus de podermos falar a palavra de Deus nessa noite. Quero dizer que ainda bem que deram a oportunidade para minha mulher só de dar uma saudação, porque se fosse para pegar, não iam chamar ele mais, né? Iam chamar só ela. Mas graças a Deus, porque Deus é bom e tem nos presenteado com o ministério em que nos chamou, né? A seu tempo as coisas serão feitas segundo a tua vontade. Eu sim quero dizer do prazer de estar com o bispo de nós, que já ouvimos falar da história dele, já sabemos que é um exemplo de homem de Deus e um testemunho para nós que estamos aí com pouco tempo de ministério, né? Aí alguns anos, 10, 12 anos, é um exemplo para nós, um grande homem de Deus, e com isso eu quero dizer a minha alegria de estar aqui. Nós vamos para o texto. A palavra de Deus nos conta e narra essa história em que após a ressurreição, após a morte de Cristo, os discípulos ficam sem saber o que fazer. Jesus morre, crucificado, e ao terceiro dia, dois desses discípulos saem para Emaús. Possivelmente Cleopas e a sua mulher, irmã de Maria, talvez Maria também. Alguns estudiosos não dizem ao certo o nome dela, mas dizem que eles estão voltando para casa em Emaús. Estão numa situação em que talvez decepcionados, porque todos esperavam outra coisa de Jesus. Todos esperavam que de verdade Jesus fosse aquele que restaurasse a Israel. Mas agora vamos retornar. Provavelmente 11 quilômetros aproximadamente, o versículo diz 60 estádios, e ele vai dizer que eles voltavam conversando, esse casal. De repente Jesus se aproxima deles, mas ele não percebe que era Jesus, porque a Bíblia deixa claro que os olhos deles estavam como que fechados. Eles não compreendiam que Jesus estava ali. Neste momento, no percorrer, nesse curso até a casa, provavelmente entre 2 horas e meia a 3 horas
de a pé eles iriam percorrer. Jesus se aproxima e começa um diálogo com eles. E atende para a conversa que eles estavam tendo. Provavelmente eles estavam dizendo assim: Jesus morreu, e o que nós vamos fazer? E aí ele se aproxima e diz: o que está acontecendo com vocês? Por que é que vocês estão desse jeito? O verso 17 diz assim: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Havia um sentimento de frustração, e o versículo não, e o que os irmãos cantaram, era exatamente essa questão de que parece que nós estamos frustrados diante de uma situação que a gente esperava que fosse outra. Não desista, não vai de crer nos sonhos de Deus, não vou morrer. Mas exatamente que eles estavam aqui, mas eles estão numa situação ao contrário, porque Jesus deu para eles 3 anos e meio de ministério, em que eles foram instruídos todos os dias, e após esses 3 anos ou 3 anos e meio, eles não tinham entendido ainda o que o Senhor Jesus vinha fazer. Eles ainda estavam sem entender. E aí eles estão frustrados, porque Jesus disse para eles: olha, convém que o Filho do Homem padeça, convém que eu seja crucificado, que ao 3º dia eu seja ressuscitado. Eles já sabiam da promessa, mas eles não concebiam essa ideia. Eles queriam um Jesus rei, eles queriam um Jesus diferente, e eles estavam tristes pelo caminho. Jesus se aproxima e diz assim: qual que é o problema? Por que vocês estão tristes? E aí ele pergunta: vocês são o quê? Forasteiros? Você é um forasteiro? Você não sabe o que está acontecendo? Você não compreendeu quem era Jesus? Você não sabe da história? E aí ele começa a dizer: olha, ele foi entregue, ele foi crucificado. E aí no outro verso ele vai dizer assim: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Nós esperávamos que ele tirasse o opróbrio da nação, porque a nação estava sob o jugo romano, e todos nós sabemos que pagava pesados tributos para Roma, e eles viviam debaixo desse jugo, e eles estavam esperando o rei que viria tirar desse jugo e dar a glória de volta a Israel. E Jesus vem montado no jumentinho. Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está no meio dos pobres, não entre os ricos. Jesus vem na figura do pastor, desse que faz exatamente o que ele faz aqui, está ao lado. No momento da tristeza deles, Jesus não estava distante, Jesus estava ao lado deles. Mas eles não compreenderam que Jesus estava ali. E é essa, às vezes, a dificuldade que nós enfrentamos, porque Jesus, quando subiu, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas parece que nós não concebemos essa ideia, que não é porque Jesus está ao nosso lado que não vai ter tristeza, não é porque Jesus está ao nosso lado que não vai ter adversidade, não é porque Ele está sempre conosco que as coisas irão bem todos os dias, mas é porque Ele está conosco que nós superamos a adversidade, é porque Ele está conosco que nós temos palavras de conforto, é porque Ele está conosco que Ele entende a nossa tristeza. E aí ele vem com palavras que talvez não nos conforte, mas nos faz prosseguir. Não nos faz lançar a mão no arado e olhar para trás e abandonar, mas nos faz continuar olhando para frente e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele se levantará. Aleluia. Mas precisamos, meus irmãos, levar isso com verdade, com certeza de fé, em vez de não percebermos quem está do nosso lado. Havia 2 visões possíveis em Jerusalém nessa época de Jesus: uma espera do Messias vem, e uma visão exatamente de Jerusalém, desse político que viria resolver esses problemas da nação, que viria talvez negociar com Roma, que viria talvez vencer a Roma. Mas também existia uma visão vinda de Judá, que era um lugar mais pastoril, agropecuário, que cuidava de ovelhas. Uma visão do Jesus pastor, o Jesus guia, o Jesus o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Então vai muito mais além de somente ser alguém que está com um reinado, um rei distante das suas ovelhas. Porque pessoas ricas pagavam pastores para
rebanhos não iam lá cuidar das ovelhas, pagavam pessoas para cuidar. Mas Jesus não é o que paga para cuidar, é aquele que está entre as ovelhas. Ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e delas sou conhecido. Pessoas que Jesus tem relacionamento. Ele não queria estar longe de nós, mas precisamos entender que o Senhor quer muito mais do que só nos abençoar. O Senhor quer estar em nós e quer falar conosco todos os dias. Não somente viver algo distante, alguém que manda e as pessoas obedecem, alguém que fala e se cumpre. Ele quer fazer com que nós venhamos ter vida e vida com abundância. Então, dentro dessas questões em que vivemos dia após dia, precisa haver nas nossas conversas esse diálogo. Como a minha mulher acabou de dizer, precisamos edificar uns aos outros. Talvez o casal estava indo para casa aí um com mais lógico derrotado do que o outro. E agora, abrimos mão da nossa vida para seguir Jesus. Abrimos mão de tantas coisas para seguir Jesus. E quem vai dizer dos discípulos? Pedro já nega antes de Jesus morrer. Pedro nega quando Jesus é preso. Já nega 3 vezes Jesus. E agora provavelmente está fugindo porque ele ainda não apareceu para Pedro. Ele está diante de uma situação em que o pastor foi ferido e as ovelhas foram desbaratadas. Foi cada um para um lado. Não sabiam para onde ir porque agora já não tem mais direção. E essa ideia era que vamos voltar a fazer o que nós fazemos. Por isso que quando Jesus aparece para Pedro, Pedro está lá na praia, tinha acabado de pescar, dando a entender que ele já não seria mais discípulo de Deus. Agora ele ia voltar à sua vida de pescaria. Ele ia voltar a viver da mesma forma que ele vivia antes. Queridos, nós, depois de um encontro verdadeiro com Deus, nós jamais seremos as mesmas pessoas. Nós nunca mais voltaremos a ser quem nós éramos. O encontro genuíno com Deus transforma as nossas vidas e nós seremos, que seja rápido, que seja lento, progressivo, de uma forma instantânea, não sei, mas você vai ser transformado em nome de Jesus. Eu serei outra pessoa em nome de Jesus. Então nós entendemos que Jesus aparece para ele e faz a mesma pergunta de quando ele nega: Pedro, você me ama? E aí Pedro fala: Senhor, tu sabes. E ele pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E ele pergunta as 3 vezes, que foram exatamente as 3 vezes que ele negou. Pedro abaixa a cabeça e diz: Jesus, tu sabes. Então ele diz: apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, não vá pescar, vai cuidar do ministério que eu tenho para você. Vai dirigir a igreja, porque agora Jesus coloca ele como o principal da igreja, que é ele que faz a pregação do dia de Pentecoste. Pedro é usado de uma forma extraordinária. Mas por quê? Porque aceita o chamado de Jesus para ser uma pessoa diferente. Porque teve um encontro com Cristo. E aí nós olhamos para isso e nós percebemos que existia pessoas frustradas. O mais difícil das nossas vidas nos dias atuais é o evangelho que tem sido pregado. Porque o que está sendo pregado na mídia, nas televisões, e tem entrado em algumas igrejas, é exatamente o Jesus que não é o Jesus da Bíblia. É exatamente o barganhar com o Senhor. Dar o dinheiro que o Senhor vai te dar 15 vezes mais. É a troca. É fazer para receber. É dar algo e receber algo. Nós não temos nada por isso, querido. O que nós temos é por graça. Nós temos o favor imerecido. Nós não somos dignos, nós somos indignos. Nós só somos dignos porque Ele morreu por nós e tirou-nos da condição de culpa e nos colocou na condição de justificados. Por isso nós temos acesso à presença de Deus. Não é porque pagamos nada, não é porque damos nada para ninguém, mas é porque o Senhor pagou a cédula que nos era contrária e nós temos acesso à presença do Pai hoje. Então isso que é o verdadeiro Evangelho. E aqui era exatamente como que se eles estivessem vivendo o que nós vivemos hoje. Pregaram para ele outro Messias e não Jesus Cristo.
Então a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 1, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, porque eles não reconheceram Jesus, porque eles não esperavam ele daquele jeito, porque uma hora recebem ele com ramos, bendito Hosana seja o rei, que vem em nome do Senhor, e alguns dias depois, ou talvez uma semana depois, eles estão gritando, crucificam, crucificam. É o mesmo povo, é a mesma multidão que não conhecia e que não sabia nada daquele Jesus que passou 3 anos curando o enfermo, dando vista ao cego, tirando demônios de pessoas, restaurando lares, restaurando vidas. E nós não podemos incorrer nos mesmos erros, meus irmãos. Daqui 10 anos nós falamos, meu Deus, Jesus é desse jeito. É assim que a Bíblia fala de Jesus, eu não quero ele. Daqui 3 anos a gente entender que Jesus é isso. A palavra de Deus nos deixa claro, meus irmãos. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O Senhor Jesus veio para nos trazer a humanidade de volta, para que nós venhamos ser verdadeiros homens e mulheres cheios do poder de Deus. E não pessoas que são levadas pelos seus instintos, sem poder raciocinar, sem poder dizer, não quero isso, não quero aquilo, isso daqui não é bom para mim, mas ser tomado por instintos. Eu desejei, eu tenho que ter. Eu olhei para aquilo, eu comecei, é meu. Nós não somos assim. O Senhor, através do Espírito Santo, comunicou a nós nova vida. E nós nascemos de novo. E agora, dessa nova vida, nós conseguimos nos controlar. Que é ter o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Se essa dificuldade nós buscamos no Senhor, o Senhor nos controla. O Senhor nos direciona. Porque o nosso pastor não está morto, ele ressuscitou, está sentado na mesa de Deus Pai. E quando ele subiu, ele disse: vou enviar outro Consolador, que estará em vós. Louvado seja o nome de Jesus. Não está ao nosso lado como Jesus andou com eles, o Senhor está em nós. Ele perscruta ou sonda as profundezas de Deus e sonda os nossos corações. E aí quando nós vamos orar, Ele sabe qual é o desejo de Deus a nosso respeito e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí nós podemos, queridos, viver uma dimensão de fé madura, em vez de um relacionamento com Deus infantil, de que se não me dá, eu vou chorar. Se não me dá, eu não vou para o culto. Se eu não receber, eu não vou mais. Nós temos que viver a vida madura e dizer assim: é o Senhor, que é o Senhor da minha vida, seja feita a tua vontade. Eu gostaria de ter, mas se o Senhor não quer me dar, amém. Nós somos servos, ovelhas do seu rebanho. Ele sabe o que é melhor para mim, porque eu não conheço o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã, meus irmãos, mas Ele sabe. E por saber, Ele zela por nós. E por saber, Ele cuida de nós. A Bíblia diz que o salmista, no Salmo 37, diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu tempo. No verso seguinte ele vai dizer: porque no dia da adversidade colocará os meus pés sobre uma rocha e me esconderá no seu pavilhão. Há uma proteção de Deus, um zelo de Deus pela nossa vida. O Senhor não vai desamparar o justo. O Senhor não vai nos largar a mercê dessas coisas que estão dizendo por aí, que há demônio em todo canto. Se há demônio em todo canto, há a proteção de Deus para nós, e o maligno não toca. Aí parece que o crente fica assim: meu Deus, tem demônio debaixo da casa. E o que a gente vai fazer? Nós estamos escondidos. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Nós temos essa proteção de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então vamos, queridos, entender essas coisas. Aqui, e
vai ter problema. Aí a gente vai dizer assim, mas como que as pessoas se decepcionam com Deus? E essa é a minha dificuldade de entender. Deus é perfeito, meus irmãos. E como é que a gente se decepciona com alguém perfeito? Não tem falhas nele, não tem erros nele, não há limitação de poder nele. E eu estou frustrado com ele. Então o problema está na onde? Nele aqui não é, porque não tem defeito, não tem problema. O problema está aqui, ó, em mim, na minha concepção de Deus. Alguns vão chamar de cosmovisão, da forma que eu vou enxergá-lo. E aqui eles estavam enxergando outro Jesus. Não era o Jesus que veio morrer por eles, porque o Jesus que veio dizer para ele assim: olha, se baterem na sua face, na outra. Eles queriam o Jesus que antes de bater na face já cortasse o braço. Porque o Pedro estava lá no Getsemane, e quando vieram prender Jesus, a primeira coisa que ele fez foi desembanhar a espada e cortar a orelha do mal. Jesus, para Pedro, pegou a orelha do homem e colou de volta e disse: deixa que se cumpra a vontade de Deus. 3 anos e não entenderam o que o Senhor Jesus veio fazer. Na hora do problema, Jesus vem para Pedro e diz assim: Pedro, quando você se converter, confirma os seus irmãos. 3 anos sem estar convertido, meu irmão. Parece que é surreal, fora da realidade. Largou a pescaria, foi andar com Jesus e não se converteu. Deus me livre disso, meus irmãos, de viver a minha vida dentro da igreja e não estar convertido. Deus me livre de ter nascido na igreja, de ser consagrado ao Senhor nos primeiros dias da minha vida, e hoje, depois de 30 anos, dizer: que Jesus que é esse que eu estou servindo? Que Cristo que é esse que a Bíblia está dizendo? Eu não conheço esse Cristo pregado aqui, sofredor, o Cristo que se entrega pelas pessoas, o Cristo que abre mão para os outros, o Cristo que se manda seguir uma milha, segue 2. Queridos, eu preciso conhecê-lo, eu preciso amá-lo, eu preciso estar com ele, para que ele me torne como ele. Porque o apóstolo Paulo vem dizer de meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E que nessa noite, queridos, eu entenda que o caminhar com Cristo precisa gerar transformação de vida. O andar com Cristo precisa ser um divisor de águas na minha vida. Eu era uma pessoa quando eu não andava com Cristo, e agora eu sou outra pessoa, porque eu encontrei com Cristo no caminho. No decorrer da minha vida, que talvez hoje não seja esse dia de irmãos, talvez ele já aconteceu, mas talvez pode ser hoje o dia que você tenha uma comunhão com Cristo como nunca houve antes. Aleluia. Talvez seja hoje o dia que ele se revele para você e mostre uma verdade que você nunca entendeu. Não é o poder das minhas palavras, é o que ele vai fazer aí dentro de você, queridos. É o que ele pode fazer na sua vida, porque a palavra de Deus, ela sai e não volta vazia. Ela antes cumpre o que lhe apraz. Aleluia. Então permita, queridos, que o Senhor possa fazer isso. Que haja a vida de Deus em nós, e não frustração. Amém. E não depressão. E não uma expectativa por algo gerado por um falso Messias. Sou filho do rei, tenho que ter tudo, não posso sofrer nada. Quem foi que disse isso? Nem que contexto que disse isso? Qual é o texto que está escrito isso, pelo amor de Jesus? Mas não, o Senhor está esperando que nós venhamos ser capazes de viver em comunidade. Eu te ajudo hoje, minha irmã, para você ajudar o outro amanhã. Eu te curo com o meu abraço para que amanhã você abrace outro. Eu estendo a mão para aquele que está caído, para que esse que se levanta ajude a levantar mais um que caiu. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus vem e anda com 2. Esses 2, depois desse encontro com Jesus, tem agora palavras de ressurreição para vidas. Pessoas que estavam frustradas da mesma forma que esses 2, mas agora eles vêm dizendo:
Ele ressuscitou. Nós vimos Ele, nós tivemos contato com Ele, nós caminhamos com Ele, agora Ele está vindo de novo. Vem trazer palavras de esperança. Quem anda com o Senhor tem palavras de esperança. Não tem palavras de frustração, não tem palavras de desânimo, não tem palavras do irmão vir para a igreja. Irmão, estou tão decepcionado. Você não sabe o que aconteceu. Aí o irmão disse: mas também, né? Tinha que estar decepcionado mesmo para acontecer um negócio desse. Não, meu irmão, não diga isso. Não diga isso. Então os irmãos precisam ter essas palavras que possam transformar vidas. Porque ele vai seguir. E aí ele vem conversando com eles, no verso 23, e ele vai dizer assim, 23 não, 22. É na verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram no sepulcro. O 23 agora. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. E aí ele está aqui conversando com Jesus. Olha, eu ouvi falar que esse Jesus que morreu, aqui está no dia da ressurreição, meus irmãos, provavelmente no domingo. E eles estão dizendo assim: olha, foram lá no sepulcro, Jesus não está lá. Alguns falaram que viu o anjo, e o anjo falou com eles que ele ressuscitou. Esses foram lá e também não viram. Ou seja, o que aconteceu com Jesus? Não estava. Será que roubaram o corpo dele? O que será que fizeram com ele? Havia alguma questão acontecendo, mas eles não acreditavam ainda nisso. Aí no outro verso 25 ele vai dizer assim: então ele disse: ó nércios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Ou seja, a Bíblia já dizia do que iria acontecer, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Qual que é a nossa bússola, a nossa regra de fé, aquilo que precisa nos dirigir? A palavra de Deus. Então é a partir dela que nós vivemos, é a partir dela que nós julgamos os acontecimentos, é a partir dela que nós sabemos o que está acontecendo. Um parêntese para dizer, a Bíblia diz que esses acontecimentos que vivem acontecendo hoje, pais contra filhos, filhos contra pais, pais matando filhos, filhos matando pais, isso seria um indício dos finais do tempo. Então, biblicamente, eu já entendi que é o final do tempo, que é os últimos dias, porque a Bíblia está dizendo isso. Agora, nesse contexto, também se tinha profecia sobre isso. Lá no Salmo 5, no profeta Isaías 53, está descrevendo do servo sofredor, está descrevendo que ele padeceria, está descrevendo que Deus agradou em moê-lo, que era um plano de Deus para nos salvar. E o povo não entendia. E ele está dizendo: olha, nervos e tardos para crer. Ou seja, pessoas que têm dificuldade para crer naquilo que a Bíblia está dizendo. As leis e os profetas disseram: porventura, o 26 ele vai dizer, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele está perguntando, porventura não convinha? E se ele está perguntando, ele está dizendo para um povo que não é como a gente. O judeu tinha uma criação totalmente diferente. Provavelmente entre 4 e 6 anos, eles eram instruídos até os 12 anos para saber, no mínimo, os 5 primeiros livros de cor da Bíblia. Nos 12 anos, provavelmente, tinha um ritual chamado Bar Mitzvah, que a criança ia diante do povo, dos judeus, para falar de cor, para mostrar a habilidade que eles sabiam da Bíblia, o conhecimento que eles tinham. Porque Jesus estava no templo discutindo com os rabinos quando eles vão para a Páscoa. Porque era um hábito das crianças de 12 anos demonstrar o conhecimento que eles adquiriam da Torá. Então, imagina para homens com 30, 40 anos, o que eles não sabiam a respeito das Escrituras. Era outra cultura, era outro contexto. Nós, às vezes, vamos ter contato com a Bíblia depois de 20,
em que vamos aprender que livro vem depois de tal, com índice, decorando, cantando musiquinha do RR, coisas desse tipo. Mas eles não tinham uma cultura baseada nos princípios bíblicos, totalmente diferente. Jesus não estava falando aqui porque ele não sabia da Bíblia. Ele estava dizendo, olha, porventura não convinha que ele padecesse? Então o povo tinha essa dificuldade de crer, porque na dificuldade de crer é porque cria uma facilidade, cria alguma coisa que idealiza uma forma melhor. Por que não juntar evangelho com prosperidade? Por que não dizer que nós podemos ser transformados, mas também gozar do melhor da terra? Por que não dizer isso? Porque Jesus não pregou isso. Só por isso. Porque Jesus não ensinou isso. Não é que somos contra a riqueza. Se Deus te abençoou, queridão, Deus te abençoe mais e mais. Se Deus te der, Deus te abençoe, mas é ter para contribuir, ter para ajudar vidas. E não para se frustrar. Permita que o Senhor mostre para nós que nós precisamos viver com isso uma vida de doação. Não é só financeira, uma vida de doação de pessoa. Jesus se doou para nós. E o quanto nos doamos uns aos outros? E eu digo doar, de estar junto. Quantos de nós estamos dentro das nossas igrejas que parecemos que estamos sozinhos? Porque não temos relacionamento com pessoas, porque as pessoas não se aproximam de nós, porque nós não se aproximamos de pessoas, porque entramos no culto e saímos do culto e vamos embora para os nossos lares, porque estamos preocupados com nós mesmos. E vale a pena ressaltar que o grande pecado da minha geração é o egoísmo, que pensamos em nós mesmos e queremos fazer o melhor para nós mesmos, e não somos capazes de abrir mão do que temos para estar com o nosso irmão. Não somos capazes de abrir mão de tudo que temos para dizer assim, olha, meu irmão, como é prazeroso conversar com você. Como é bom estar com você. Não é um prazer quando nós chegamos na igreja, o irmão diz para você, de verdade, não porque é uma gíria do meio evangélico. Que bom que você veio hoje. Quando eu te vejo, eu fico tão feliz de saber de onde nós estávamos, da onde o Senhor nos tirou, dos livramentos que o Senhor nos deu, da vida promíscua que tinha, da libertação de vícios e tantas outras coisas que o Senhor nos deu. Mas como é bom ouvir você, ver você aqui dentro, transformado. Por que não dizer transfigurado, com outra aparência, com outro semblante, com alegria no coração, podendo rir das pessoas e dizer que coisa linda esse sorriso novo. Quando vivíamos uma vida de opressão, que parecíamos que andávamos pela rua curvado, mas o Senhor nos deu vida, que Ele nos pôs de pé, nos tirou do lamaçal do pecado e colocou-nos sobre uma rocha firme. Aleluia. Mas para isso Ele precisou padecer por nós. Mas é difícil olhar para um Jesus que nós precisamos segui-lo e olhar e dizer, só o Senhor sofreu, tá bom. Só o Senhor padeceu, tá bom. Eu não preciso padecer. E aí vem alguns pensadores e dizem, o viver é sofrer. E a partir do momento que nascemos, já passamos por entre outros sofrimentos e dificuldades da vida. Alguns por mais e outros por menos. Alguns por problemas mais físicos, outros por problemas psicológicos. Alguns por dificuldades financeiras e outros por dificuldades de saúde. Mas, queridos, o Deus que nós vimos pregar é aquele que, independente da nossa condição, Ele quer nos dar vida eterna. Aquele que permite rios de água viva fluirão do seu interior. Eu preciso crer no que está escrito, porque os profetas e a palavra de Deus fala de Jesus. E aí ele começa agora a dizer para ele, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Toda a Bíblia vai falar de Jesus. Toda a escritura vai apontar para Cristo. Não tem como subirmos para o altar para pregar e não falar de Cristo. Mesmo que as mensagens por aí, ou os hinos, se tornaram antropocêntricos, com o homem no centro, fazendo um louvor para o homem, fazendo a ideia de que o homem cresça, e não que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado, e que
seja cristocêntrico, o Senhor no centro do culto, o louvor para Ele, a glória para Ele. Mesmo que isso seja mudado no contexto que vivemos, mas nós precisamos entender que ao pegar as Escrituras, nós precisamos lê-la a partir de Jesus. Nós precisamos entender que lá no Gênesis, Ele era o Cordeiro oferecido. Nós precisamos entender que no Êxodo, Ele é a nossa Páscoa, que no Levítico Ele é o nosso holocausto, e que em tantos outros livros da Bíblia Ele é uma pessoa prefigurada em alguns acontecimentos, e não alguém que está pronto a resolver todos os nossos problemas. O Senhor está disposto a caminhar com você. O Senhor está disposto a viver uma vida contigo. O Senhor está disposto a ouvir aquilo que você não tem coragem de dizer para o seu marido, para a sua mulher. Ele está disposto a prestar atenção naqueles pensamentos que você não tem nem coragem de falar. O Senhor está disposto, querido, a acariciar a sua cabeça, a dar um afago na sua alma aflita, no momento em que nenhum amigo aparece. Mas a Bíblia diz que há um amigo mais chegado que o irmão. E ele percebe a nossa aflição e vem ao nosso socorro. E Ele está aqui, queridos, olhando para essas pessoas, para este casal que caminha, percebendo a tristeza dele, e eles gostando dessa conversa, porque a conversa é boa. Querido, qual é o cristão que não gosta de falar da Bíblia? Qual é o cristão que não gosta das coisas espirituais? Qual é o cristão que não gosta de aprender, de ter conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos? A conversa ficou agradável. Agora eles chegam em Emaús, quando chegam em Emaús, ele diz assim: fica conosco, fica com a gente, não vai embora, já está escurecendo, entra e vamos comer. Quando ele entra, senta na mesa e parte o pão, Jesus desaparece. Nessa ocasião, as escamas dos seus olhos caem e eles percebem que Jesus estava com eles nesse caminho. O mais maravilhoso é que exatamente no partir do pão, aquele mesmo partir do pão que ele partiu para se entregar, agora ele parte ressurreto, ele parte com o corpo transformado, ele parte com nova vida, ele parte comunicando a eles não mais a frustração, mas um novo caminho a ser seguido. Ele parte numa concepção nova de dizer para eles: olha, eu tenho vida, e quem tem vida vence a morte. Eu tenho vida para dar para vocês. Não morram da frustração, não morram do desespero, não morram das decepções da vida, mas tenham vida e vida em abundância. Então percebemos que Jesus veio para compartilhar. Jesus não veio para fazer coisas diferentes. Então precisamos comunicar vidas uns aos outros. E a partir desse momento eles começam a entender que era Jesus. E aí eles dizem algo que para mim é extraordinário. No verso 32, eles dizem assim: e disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? É uma pergunta. Porventura, não ardia o nosso coração quando ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? A pergunta que precisa ser feita para mim e para nós é o seguinte: quando você ouve a voz do Senhor, o que acontece aqui dentro? O escritor aos Hebreus, ele diz assim: quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então alguém pode ouvir a voz de Deus, endurecer a voz do Senhor e incendiou o coração. É muito mais do que fogo nos pés, nas mãos, é muito mais do que fogo na língua, de falar, é muito mais do que qualquer outra coisa, é arder o coração.
é o impacto que a palavra de Deus pode nos dar. Queridos, e quando o Senhor impacta o nosso coração, que aqui o coração vai trazer a sede do nosso ser, não é o coração que bomba sangue, é uma referência à questão do nosso intelecto, do nosso entendimento, da nossa compreensão. Quando nós estamos com nossas mentes e os nossos pensamentos queimando pelo fogo do Senhor, nós podemos dizer de verdade: queimou a frieza do meu coração, queimou a dureza do meu coração, mudou a minha vida. Agora a decepção foi embora, a frustração foi embora, o abandono que eu queria dar em Jesus foi embora. Agora eu estou com o coração em brasas, com o coração ardendo em fogo, para a partir daí sair da minha boca palavra de vida, palavra de ressurreição, palavra que renova pessoas, porque no verso seguinte ele vai dizer assim: e na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Agora eles podiam testificar, meus irmãos, que o Senhor agora ateou fogo no seu coração. Então prontamente se levantaram e falaram: vamos testificar do Senhor. Quem tem fogo no coração não se cala, meu irmão. Quem tem fogo no coração não fica sem trabalhar. Quem tem fogo no coração não tem palavra de desânimo. Quem tem fogo no coração toca fogo no coração do outro. Então permita, queridos, que ao tocar fogo em nosso coração, nesta noite, na sua casa, aonde quer que aconteça, se levante, meu irmão, e ateie fogo nos outros corações à sua volta. Ateie fogo na sua mulher, nos seus filhos, na mocidade, nos jovens, nas crianças, aonde você estiver, nos seus irmãos, na igreja, nos cooperadores. Mas é atear fogo no seu coração, porque lá, querido, na carta que o apóstolo João escreve, a igreja de Laodiceia tinha um problema. Existiam pessoas que não eram nem frias e nem quentes, eram mornas. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse: olha, porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor quer que o nosso coração, se porventura estiver frio, não que ele aqueça um pouquinho para ficar morno, ele precisa estar quente. Ele precisa estar em chamas, meus irmãos. Ele precisa produzir fogo nas pessoas. Não é essa ideia de fogo por aí, não, meus irmãos, canela de fogo. Não é essas coisas que eu estou falando, não. Não é isso aí, não. Ah, irmão, vai tirar fogo no meu coração, não sai correndo no meio da igreja. Não é isso, não, meus irmãos. Não é isso, não. É aquilo que acontece aqui dentro. Não é aquilo que acontece aqui fora. É aquilo que vai mudar aqui dentro. Não é aquilo que vai ser para as pessoas verem. É aquilo que o Senhor vai fazer e vai mudar a minha vida. E eu vou mudar a vida de pessoas em nome de Jesus. Em vez de vivermos, queridos, essa vida eu esperava um Jesus diferente. Mas não, queridos. Esperamos um Jesus e Ele está à destra de Deus Pai. E a Bíblia diz que Ele está vivo. Aí, por mais algumas vezes e por um espaço de 40 dias, Ele se revela aos discípulos. Aparece para Tomé, entra no cenáculo, aparece para esses 2 discípulos, aparece para Pedro e vai aparecer entre outras vezes. Por 40 dias. Lá no capítulo 11, capítulo 1 e o verso 11 de Atos dos Apóstolos, Ele é levado ao céu. E os anjos que estão com ele dizem: varões galileus, por que olhais para cima? Esse mesmo Jesus que para o céu vestiria, há de vir para o céu. Quem dá testemunho para que o Senhor vai voltar. E naquele grande dia, meus irmãos, nós vamos participar das bodas do Cordeiro, em que Ele vai partir o pão conosco. E nós vamos ver face a face como nunca antes o vimos. Porque hoje nós vemos
estaremos com Ele por toda a eternidade. Então permita que esse caminho que nós fazemos na vida aqui, de 70 a 80 anos, seja um caminho com o Senhor. Que o caminho do Emaús seja um exemplo para mim viver a vida com o Senhor, para que eu possa curar as minhas frustrações do Senhor, para que eu possa abandonar minhas decepções do Senhor e para que haja fogo nos nossos corações. Curva a sua cabeça, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos na tua presença.